Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos ao nosso itinerário formativo de aprofundamento da área de linguagens e suas tecnologias. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, mas estou aqui para contribuir neste itinerário formativo de aprofundamento. Mas eu não estou só. Aqui no estúdio comigo eu tenho a ilustre companhia... Hi guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e também estou aqui para contribuir para este itinerário formativo de aprofundamento, ok? Então, vamos ver o que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Na aula de número 1, nós temos por objeto de conhecimento a experimentação das diferentes linguagens aos diferentes contextos. No detalhamento, leitura, compreensão e interpretação de textos para trabalhar narrativas que envolvam os lugares de pertencimento e os não lugares. Vamos entender o que esse detalhamento quer dizer juntos. Vamos juntos compreender aí o que é o lugar, o que é o não lugar e esse sentimento de pertencimento. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá. Olá pessoal, então eu quero iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar com uma frase. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre essa frase. Ela está em inglês, mas nós vamos compreender ela. Human beings were made to connect with other humans. E ela significa que humanos foram feitos para se conectar com outros humanos. Essa frase, ela está aqui porque nós vamos falar sobre conexões, nós vamos falar sobre linguagens, nós vamos falar sobre pertencimento e vamos relacionar todos esses assuntos na aula de hoje. Vamos começar falando sobre a linguagem, né? Vamos ver como ela surgiu na história da humanidade. Bom, a cartela traz para a gente um enunciado rápido, uma definição rápida, né, de que a linguagem surgiu na história da humanidade como uma ferramenta essencial para a comunicação e a interação. Ao longo do tempo, os seres humanos desenvolveram um sistema de símbolos e sinais para representar e registrar suas experiências. Reparem que no início essa linguagem, essa forma de comunicação, ela utilizava gestos, utilizava até mesmo sons que não tinham qualquer expressividade, como agora, como nós estamos nos comunicando, através desse instrumento tecnológico, através da minha fala, através do meu sotaque, do nosso idioma. Antes da linguagem falada existir, os seres humanos, né, aqueles neandertais, os bem antigos lá, os homens das cavernas, para que vocês entendam, eles usavam, às vezes até sons balbuciando, né, para tentar indicar alguma coisa. Embora hoje não faça muito sentido, essa é uma das primeiras formas de comunicação. Exatamente. Nós podemos entender a linguagem como um instrumento de comunicação, porque ela surge da necessidade que nós temos da relação com outras pessoas, com outros seres humanos. Então, essa necessidade que permite, essa necessidade de comunicação permitiu aos seres humanos se expressarem, criarem laços e influenciarem uns aos outros. É por meio dela, então, que as pessoas compartilham as suas visões de mundo e na maneira como elas agem no mundo a partir da sua linguagem, ok? Então, nós entendemos a linguagem dessa forma. Mas a linguagem, ela pode ter diversas formas, ela pode se apresentar de múltiplas maneiras. É por isso que nós temos múltiplas linguagens. Múltiplas linguagens, elas ocupam um lugar fundamental aí na experiência humana, tendo em vista que cumprem um papel de mediadoras das relações entre vários sujeitos envolvidos nas ações realizadas. Muito bem, então a gente vai ver agora alguns diferentes tipos de linguagem. Então, como essa linguagem assume diferentes formas. Então, as linguagens, elas são de diversas maneiras, as diversas maneiras que nós utilizamos para nos comunicar, expressar ideias e interagir com o mundo ao nosso redor. Elas vão além das palavras e se manifestam de várias formas, como nós mencionamos aqui. E a primeira delas é a linguagem verbal. Bom, para a gente entender, olha só, a linguagem verbal é a forma mais comum de comunicação.
E ela se divide aí em escrita e oral. Como o nome diz, embora o nome esteja ali, né, linguagem verbal, ela não utiliza só verbos, tá bom? É a forma como nós falamos, dialogamos, nos comunicamos. A escrita, né, como usamos em livros, e-mails, mensagens de texto, né, é a escrita propriamente dita. E a oral, que é como nós falamos no dia a dia, em conversas, em apresentações, inclusive nesta aula que nós estamos tendo agora. Inclusive, nessa aula, nós estamos utilizando a oral e a escrita. Vocês estão lendo, estão compreendendo e estão nos ouvindo também. Então, a linguagem verbal. Mas um outro tipo de linguagem também muito comum é a linguagem artística. A linguagem ela pode assumir esse papel artístico. Então, são as manifestações criativas que transmitem sentimentos e ideias. Elas incluem dança, música, teatro, expressões que usam o corpo, o som, a interpretação para contar histórias. Talvez você possa lembrar de músicas que você conhece e que te lembram algumas histórias e que fazem parte do seu imaginário. Você pode pensar como, por exemplo, os festivais culturais, eles contam muitas histórias. Como, por exemplo, nós temos o Festival de Parintins, muito comum aqui na nossa região. Você tem o Festival de Parintins que conta muitas histórias e comunica muito da nossa cultura. Aquilo ali comunica. Aquela festividade não é só arte pela arte, mas ela conta história. Então é uma maneira de comunicar. Então nós temos aí dança, música, as artes visuais, a pintura, a escultura, fotografia, que utilizam as imagens e as cores para se comunicar. E se a gente retomar um pouco da história, né, quando a gente fala ali das pinturas, dessa forma de arte, ela é bem mais antiga do que a gente consegue, talvez, imaginar agora. Quando a gente fala em pintura, geralmente a gente lembra daquele quadro bonito e tudo mais, né, trazendo uma expressão. Porém, a arte rupestre era a forma que o homem primitivo tinha de se comunicar, de deixar registrado ali, né, era a linguagem que ele detinha no momento para registrar algumas mudanças climáticas, alguns acontecimentos, e estão grafados, né, querendo ou não, são as cartas deixadas aí de milhares de anos atrás e que a gente consegue ver no dia de hoje. Outra forma... Pode falar, professor. Não, outra forma, eu ia continuar o exemplo que nós temos aqui, nas múltiplas formas, nós temos a linguagem corporal, que também é a comunicação feita através do corpo. Os nossos gestos, expressões faciais e postura, elas podem dizer muito sobre o que estamos sentindo ou pensando, muitas vezes sem a necessidade de palavras. Se você perceber, por exemplo, se eu fizer esse gesto aqui, ó, você entende o que eu quero dizer, né? Você já vai entender ali que eu tenho que fazer silêncio, né? Então, mas tem diversas outras formas que nós utilizamos o nosso corpo para nos comunicar. Às vezes essa forma de comunicação com as expressões corporais, elas até denunciam um certo desconforto. A gente, às vezes, está feliz num lugar e a gente coloca um sorrisão no rosto. Mas se a gente não está tão feliz, a gente fecha um pouco ali a cara. Então, querendo ou não, os ombros caem, né? O corpo inteiro, não é só a expressão facial, mas o corpo inteiro, ele dialoga, ele fala através da gente, tá bom? Outra forma de linguagem que nós temos é a linguagem digital, oriunda desse nosso mundo mais modernizado, já nem tão novo assim. Nós já temos aí a necessidade das linguagens digitais, que são as formas de comunicação que elas surgiram com a tecnologia. Então elas incluem o uso de redes sociais, vídeos, memes e outras formas de ferramentas digitais para criar e compartilhar conteúdo. É a combinação de texto, imagem e som em plataformas online. E aí, essa variedade de linguagem, de comunicação que a gente tem, é importante a gente estabelecer, né, um filtro próprio. Porque, embora nós tenhamos na linguagem digital lá a linguagem mimética, né, que utiliza os memes, ou o internetês, que é uma forma de comunicação, e aí a gente vai puxar, seria excelente que os nossos colegas linguísticos estivessem aqui, a gente tem, o importante é comunicar dentro da linguística.
Não importa a ferramenta, mas comunicar. E aí é interessante a gente chamar a atenção, por exemplo, para como eu vou usar, em que momento eu vou usar essas formas de linguagem. Eu não vou colocar numa redação discursiva de um concurso uma linguagem mimética, a menos que esteja me sendo solicitado. Ou eu não vou colocar em um texto escrito com uma linguagem culta, um termo do internetês. Então, é muito importante a gente saber a hora e o momento de utilizar essa forma de linguagem. Exatamente. A linguagem, ela faz parte da vida e ela constitui as nossas histórias e nos geram, inclusive, aquele sentimento de pertencimento. E é sobre isso que a gente quer falar agora nesse momento. Esse pertencimento que é algo que faz parte das nossas vivências e histórias que nós construímos ao longo do tempo. E aí, para a gente falar um pouquinho do pertencimento, ele é o sentimento de integração e reconhecimento que a pessoa desenvolve quando se apropria do espaço em que vive, né? Participa da vida comunitária e constrói ali vínculos afetivos, sociais e históricos com aquele lugar. O pertencimento garante estabilidade à identidade do indivíduo e fortalece o sentido de comunidade. Ok, então quando nós nos sentimos bem e pertencentes a um lugar, nós reconhecemos isso que nós estamos falando. E para ilustrar isso, eu quero apresentar um vídeo para vocês, onde nós entrevistamos algumas pessoas ilustres que vão responder algumas perguntas sobre esse assunto do pertencimento. Vamos lá. Para mim, a palavra pertencimento tem o sentido de você se identificar com algo e fazer parte daquilo. Por exemplo, o seu grupo familiar, onde você comunga de costumes, tradições, né, formas de alimentação, e você tem tudo em comum, como por exemplo uma ancestralidade. Então tudo isso traz o sentido de pertencimento, de fazer parte de um grupo específico. Eu me sinto pertencendo a um lugar quando eu estou envolvida com o lugar. Como, por exemplo, no lugar que você nasce, você cresce, você se desenvolve como profissional, como pessoa, interage com o seu grupo e faz algo, né, para ajudar a sua população. Eu entendo pertencimento como isto. Existem vários lugares onde eu me sinto pertencente, na família, com os amigos, né? E em grupos de interesses comuns também, inclusive também no próprio trabalho, no ambiente de trabalho. São lugares onde a gente pode se sentir pertencente a partir do momento em que nos sentimos parte daquele ambiente. Muito bem, então vocês viram aí, com certeza vocês já começaram a pensar em alguns lugares no qual você se sente pertencente. Então vamos falar um pouco sobre os lugares de pertencimento. São espaços que proporcionam laços de identidade, memória e participação coletiva. Neles os moradores se reconhecem como parte, compartilham responsabilidades e valores e vivem experiências que dão significado ao cotidiano. Se eu perguntasse para você, professor Bruno, sobre esse lugar de pertencimento, qual seria assim aquele que vem à sua memória nesse momento? O que é o seu lugar de pertencimento? Nossa, eu poderia pensar em alguns lugares, eu poderia pensar até no meu ambiente familiar, quando eu estou em casa, ali, aquele lugar talvez seja o que mais eu me sinto pertencente, né? Onde nós entendemos a linguagem, onde eu converso ali em casa, às vezes só com os gestos, então tem muitas memórias, tem muitas referências assim que me trazem essa ideia, esse sentimento de pertença. Que massa. Então, olha só, um lugar de pertencimento nasce do engajamento ativo, reunião de cooperação, vida comunitária, da memória coletiva, histórias da fundação, tradição e da vivência contínua no espaço, uma moradia prolongada. Isso nós estamos falando no sentido mais amplo, no sentido da nossa comunidade, do lugar em que vivemos, é construído a partir disso. Se nós estamos falando de lugares, também tem o conceito de não lugares. Vamos ver.
Bom, não lugares são os espaços onde a pessoa não consegue se apropriar nem criar vínculos, seja porque não participou de sua formação, não compartilha da memória coletiva ou não se engaja nas práticas comunitárias. Nesses espaços prevalece o estranhamento, né, a falta de interação e a ausência de familiaridade, produzindo a sensação de estar presente fisicamente, mas sem ser parte do grupo ou história do local. Professor, você deve ter já tido essa experiência. Imagine como um aluno que chega de um lugar, de outro lugar, e ele chega na escola, ele chega naquele lugar, ele não sabe muito bem qual é o horário da aula, ele não sabe como que funciona aquela escola, ele tem dificuldade às vezes para se relacionar com os alunos, como participar da aula, porque ele está vindo de um outro lugar. E à medida que ele participa daquele ambiente, participa daquela história, ele vai adquirindo e aprendendo os hábitos e se tornando pertencente daquele lugar. O legal de você identificar, né, você saber ali, por exemplo, o que é o lugar e o que é o não lugar, é você também tentar, de alguma forma, encontrar meios, encontrar mecanismos de se inteirar, de se apropriar, de fazer parte daquilo, né? Embora o lugar novo que você chegue não seja o seu não lugar, mas não crie barreiras, não crie obstáculos, né? Tente participar, claro, e aí eu chamo a atenção para a responsabilidade social e pessoal, né? Para a corresponsabilidade dos nossos escolares, não é porque eu quero participar de um lugar, eu quero fazer parte de um grupo, que eu vou me submeter aos desafios, de repente, às propostas que não convém, não compete à minha criação, né? Porque eu quero fazer parte daquele grupo, eu vou começar a praticar os atos que eu sei que são errados, que aquele grupo faz também. Não, isso não faz parte do que a gente propõe, do que a gente projetou para nós. Então, é importante a gente querer participar, é importante a gente querer fazer parte desse grupo, mas nós não nos perdermos da nossa identidade. Porque ela é muito importante. Veja, por exemplo, o que aconteceu na história. No ano de 1500, o Brasil tinha cerca de 5 milhões de habitantes indígenas. Esses povos, eles viviam no litoral e no interior, com seus próprios modos de vida baseados na caça, pesca e agricultura. Esse era o lugar deles de pertença. Mas olha só o que aconteceu. O nosso texto vai mostrar aqui. Com a chegada dos portugueses, a implantação do sistema colonial do açúcar, muitos indígenas foram escravizados, expulsos de seus territórios e privados de suas práticas tradicionais. Ou seja, eles foram tirados à força do seu lugar de pertença. Se a gente parar para olhar, olha só, isso rompeu, né, os seus lugares de pertencimento. A terra, a comunidade, a cultura, né, e os colocou em uma situação de não lugar nos engenhos, nos aldeamentos. Isso causou, né, os índios eles não suportavam ser escravizados. E aí causou ali a morte de muitos deles, né, o suicídio de muitos indígenas, porque não aceitavam essa imposição, essa mudança cultural repentina. Veja que como essa ideia de pertencimento ela é importante. No nosso texto, os colonizadores buscaram impor a sua religião e desvalorizaram a espiritualidade e os costumes dos indígenas, reforçando o processo de desenraizamento, ou seja, tiraram as raízes daquela comunidade. Então, a ideia de pertencimento, ela não só está em um lugar superficial, de eu não me encaixar em determinado lugar, mas também diz respeito àquilo que eu me entendo como pertencente. A gente vai falar da propriedade das terras indígenas, demarcação de territórios. Essa ideia chega nesse ponto, nesse engajamento político e muitas vezes essa conscientização política que nós precisamos ter. Mas, em resumo, se a gente parar para observar, olha só, o pertencimento ele é um vínculo construído ali por memória, participação e moradia. Lugares de pertencimento onde esses vínculos existem e fortalecem a identidade. E os não lugares onde há falta, né, apropriação, memória e engajamento, gerando exclusão ou distanciamento. O tópico mais importante disso é você compreender aí o seu lugar, é você entender o seu lugar, você valorizar o lugar de onde você nasceu, foi gerado, cresceu, as pessoas te conhecem,
Quando você consegue gerar isso dentro de você, esse sentimento de pertencimento à sua comunidade, isso dá a você subsídios para transformar aí, quem sabe, o teu lugar, para pensar em possibilidades de mudança, de negócios, de atrativos que vão melhorar a tua comunidade, melhorar a tua vida e a vida de todos aqueles que te cercam. E agora vamos ver de uma forma um pouco mais teórica como que nós caracterizamos o pertencimento. Então, o pertencimento ele é a experiência vivida. As pessoas sentem que pertencem a um lugar quando criam laços afetivos, sociais e culturais com ele. Então, esses laços podem vir da memória coletiva, da participação em atividades comunitárias ou simplesmente do fato de morar e viver. Bom, isso nos dias atuais é um desafio, tendo em vista que os jovens estão muito conectados, vou colocar assim, à tecnologia, aos avanços digitais, né? E talvez querem até um distanciamento dessa parte cultural. É incomum nós encontrarmos na juventude aqueles que queiram, por exemplo, saber das linguagens corporais relacionadas aí ao boi-bumbá ou à festa regional da sua cidade, né? O porquê que essa festa existe, essas manifestações culturais acontecem com que sentido. Quando você compreende isso e toma como parte, você passa a enxergar possibilidades de aumentar, de ampliar o alcance dessas expressões culturais, dessas formas de expressão que existem no seu lugar. Provavelmente você deve lembrar dos laços que construiu na infância, você tem memórias dos lugares da onde viveu, tudo isso constrói quem você é, constrói a sua identidade, por isso é importante. Então veja só essa citação aqui que nós temos da Márcia Cambeba. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar, aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. Veja só, isso é algo que é repassado de geração em geração, os mais velhos passando para os mais novos. A gente aprende valores, costumes, conceitos, histórias, nós aprendemos, vivenciamos, né? Nós falamos, você tem memórias, construímos memórias, tudo isso faz parte da nossa identidade e é isso que gera o nosso sentimento de pertencimento. Quando nós lembramos de algo ou quando nós temos uma memória afetiva com um determinado lugar, né? E a gente vai falar um pouco da memória coletiva, já que o professor citou aqui a memória, né? Quem participa da história da fundação e desenvolvimento da comunidade tende a sentir-se parte dela. Talvez essa seja a razão de você não se sentir tanto ali membro, né, ou pertencente, ou talvez a confusão do não lugar, né? Talvez você tenha vindo de um lugar para onde você está hoje, ou se nasceu nesse lugar, talvez ainda não tenha se encontrado. E aí é outro ponto, né? Já quem chega depois, sem essa conexão histórica, pode se sentir o estranhamento ou a não integração. Porém, é importante nós buscarmos conhecer, termos experiências ali naquele lugar, tentarmos ouvir, como bem falou o professor Bruno, né, as histórias que rodeiam, ouvir os mais velhos, trazer aí a citação da Cambeba, né, falar um pouco menos e ouvir um pouco mais, quem sabe seja o passo fundamental para a construção de memórias fundamentadas nas memórias dos outros. Isso vai dar a você, quem sabe, um sentimento de paixão pelo teu lugar. Isso mesmo. E algo que também caracteriza o pertencimento é justamente a nossa participação nesse lugar, a participação comunitária. Então, o engajamento em atividades coletivas, como reuniões, decisões políticas, trabalhos comunitários liderados por um líder, ou um cacique, ou um governador, ou um presidente, fortalece o sentimento de pertencer. O pertencimento não é apenas morar lá, mas é também atuar pelo bem coletivo.
Então veja, quando você se engaja naquilo que interessa a sua comunidade, naquilo que está ali para o bem-estar da vida comunitária, não pensando só no seu individual, só no individualismo, mas pensando no bem coletivo, isso vai expandindo desde a sua comunidade e outras comunidades maiores, até que você pensa num bem maior. Veja como é importante esse engajamento comunitário, e esse engajamento cria também essa nossa ideia de pertencimento. Se a gente parar para observar, em educação física nós temos lá um dos tópicos da aula, é a higiene comunitária. Não adianta simplesmente eu limpar o meu quintal e o resto da comunidade não me interessa. As pragas, que chamo pragas, né, os animais, os roedores, os insetos que vão proliferar nos outros ambientes, vão chegar até o meu quintal. Então é necessário que essas ações elas sejam pensadas ali, não como de modo individual, mas no coletivo. Então campanhas extensivas, campanhas que possam, quem sabe, resolver o problema da coleta de lixo, né, da falta de saneamento básico, olhando para a comunidade como um todo e não simplesmente com individualismo, podem transformar o lugar e, claro, né, dar esse sentido de pertencimento, de transformar aquele lugar que também é meu. Algo muito característico também do pertencimento e que não pode deixar de ser mencionado é o fato de morar nesse espaço físico, né? O simples fato de você viver em determinado lugar no dia a dia gera apego e transforma o espaço cheio de transforma o espaço em um lugar cheio de significado. Esse processo é construído com o tempo, através de atividades cotidianas e vínculos sociais. Pense, por exemplo, em um exemplo muito comum da sua própria casa. Quando você vai para sua casa, está morando naquele lugar, você começa a decorá-lo da sua maneira, da sua forma, e aquele lugar passa a ter as suas características. E as pessoas, quando chegam ali, elas reconhecem que você mora naquele lugar. Perdão, professor. Um ponto chave para essa parte da decoração, né? Quem é casado vive por isso e passa por isso, né? E é um ponto que talvez não só para quem é casado, mas para a vida em comunidade. Eu posso pensar em decorar de um jeito, mas a minha parte, o meu vizinho pode pensar de outro. E aí nesse ponto é fundamental o respeito, né? Porque assim, a gente partilha do mesmo sentimento de pertencimento, do mesmo amor por aquele lugar, mas nós temos ali gostos, pensamentos, formas de decorar diferentes. E aí é necessário para que esse ambiente seja valoroso, harmonioso, que a gente consiga viver em paz, que haja nesse lugar o respeito entre as partes que comungam, né, do mesmo ambiente. Muito bem, e agora eu quero propor uma tirinha para você. Como nós estamos nesse itinerário formativo multidisciplinar, veja só, nós temos aqui uma tirinha em inglês que diz o seguinte, não se preocupe, nós vamos traduzir juntos. How am I going to say that I want to know his tribe if they don't speak English? Ele está dizendo aqui, né? Como que eu vou dizer o que eu quero saber a essa tribo se eles não falam inglês? E aí chega alguém ali daquela comunidade e pergunta, Who are you? What are you doing here? Ou seja, quem é você? O que você está fazendo aqui? E então ele responde, Do you speak my language? No, I don't speak No, I don't. I speak our language. Ele está perguntando, você fala a minha língua? Não, eu falo a nossa língua. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto de pertencimento? Isso tem tudo a ver, porque muitas vezes a língua inglesa, que é uma das linguagens que nós trabalhamos, ela está no lugar do não lugar que nós falamos. Por quê? Muitas vezes o inglês é tido como algo diferente, distante, que não faz parte da nossa identidade. E só está ligado aos filmes americanos, ingleses, músicas, ao mundo lá fora. Nessa visão, o inglês ele é um não lugar para muita gente, porque ele parece que não existe no nosso cotidiano, que não gera pertencimento, porque ele é impessoal, é como se fosse dos outros. Mas a proposta é que seja diferente, porque o inglês hoje ele não é mais de um país só, ele é do mundo todo. Por isso que nós chamamos o inglês de uma língua franca.
ele não pertence só a um país como os Estados Unidos, como a Inglaterra, ele é a língua de contato, é a língua que as pessoas de diferentes culturas utilizam para negociar, para falar de política. Então, ele é o inglês de todo mundo. O inglês ele não é do americano, do britânico, de outros países, ele é seu, ele é meu, ele é nosso. Nós podemos nos apropriar e falar, e respeitando inclusive as nossas características de idiomas. Por isso a gente trouxe essa questão para que isso também seja incorporado como algo do seu lugar de pertencimento. O inglês é nosso. E utilizado como uma ferramenta de divulgação do seu lugar, para que mais pessoas que de repente estejam no seu não lugar, não se sentindo pertencentes a esse lugar que pertence a vocês, que elas possam de repente chegar, se sentir ambientadas, abraçadas e entender que aquele lugar não é só de vocês, mas também é nosso. Bom, nós esperamos que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido muito com esse conteúdo. Deixamos a todos um forte abraço e até a próxima. Até mais.